uma das pessoas que mais me impressionou na faculdade de filosofia, lá no IFIX. Um filósofo que é um dos mais brilhantes que temos no Brasil. Eu tenho um prazer imenso, me sinto muito emocionado, muito feliz de chamar o professor Gerd Bornheim, que eu peço uma salva de palmas. Tem outro aqui? Precisa. Esse é da câmera, o outro é do auditório. Tenta esperar uma linha para mim. Perfeito. Posso começar? Pode. A minha satisfação estar aqui, participar mais desse evento, né? De encontro entre psicólogos, jornalistas, psicoterapeutas e assim por diante. É sempre uma satisfação para mim, claro. E nesse ambiente eu já me sinto mais ou menos em casa. Tantas pessoas já me conhecem que eu tenho que me sentir em casa, inclusive. Mas eu não vou falar sobre expor mais uma vez uma dimensão, um aspecto do pensamento de Heidegger ou de Sartre. Já falei muito sobre isso. Eu vou falar um pouco, eu vou tentar uma análise do leitmotiv, do princípio fundamental do existencialismo. É uma pequena frase formulada por Heidegger já nos fins dos anos 20 e que diz: a existência precede a essência. É disso que eu vou falar, porque essa existência, quer dizer, Heidegger e Sartre vai endossar o ponto de vista também, à sua maneira, é claro. Essa existência conquista o seu lugar. E essa conquista não é simplesmente um fato histórico, social, individual. É uma construção que se faz muito lentamente, até que o homem chega ao ponto em que, de fato, ele assume, pode assumir, digamos, a sua liberdade. Porque o fato fundamental que deve ser entendido é que o indivíduo não existe. O indivíduo é resultado de um processo histórico, de uma evolução muito lenta. Só para que vocês entendam o peso do problema, eu dou como exemplo a arte do retrato. Há muitos historiadores da arte, quando vê um rosto pintado na parede, uma parede egípcia, ou romana, ou de Pompeia, ou coisa que valha, dizem é um retrato. Não é retrato. O retrato surgiu muito recentemente, com uma força singularíssima, na Renascença italiana e na Renascença flamenga. E mais nos fins desse período da arte. Antes não havia propriamente retrato. Sabe por quê? Porque existia aquilo que se pode chamar de universal concreto, de um lado, e de outro lado, uma espécie de homem que não chegava realmente a ser ele mesmo. Por exemplo, existe um retrato do Cristo? Não existe. Isso que estou dizendo é tão sério que se tivesse havido um retrato de um Cristo, ele estaria morto definitivamente. Sabe por quê? Porque o Cristo nunca foi um indivíduo. Ele era Deus. Então ele é representado nunca como um indivíduo, mas como um universal concreto, ou seja, uma espécie de modelo, de paradigma a ser seguido por todas as pessoas. Quer dizer, o Cristo, de fato, era algo que transcende o indivíduo.
E essa é a essência mesma do Cristo. Isso que vale para o Cristo começa a valer também para muita gente, por exemplo, para os santos. Existe uma vida de santo. A biografia de Santo Agostinho, por exemplo, As Confissões, um livro belíssimo, absolutamente genial. É a história de uma vida. Se a gente vê bem, exatamente o contrário. É um processo através do qual o indivíduo abdica de si mesmo para se tornar um santo. Ele passa a uma outra esfera. Ele passa a santidade. O indivíduo, Santo Agostinho, enquanto indivíduo, é exatamente o pagão, o pecador. É o ponto de partida que tem que ser superado. E as confissões dele, como todas as biografias antigas fazem de uma ou de outra maneira isso. As confissões mostram o processo através do qual ele abandona a sua individualidade. No passado, em última análise, tudo se passava por uma espécie de conversão ao absoluto. Então o que vai contar de fato é o Cristo, o Deus, os deuses. A maioria da estatuária grega antiga, por exemplo, são estátuas de deuses e de deusas. Existe o individual concreto? Não existe. Os historiadores insistem em mostrar que aquela escultura maravilhosa de Alexandre o Grande, no princípio da decadência grega, seria o primeiro retrato. Não é. Ele não é. A figura dele é completamente idealizada, é maior que o normal, com uma máscara no teatro grego também, com uma estátua grega também. Há uma idealização, ele é fundamentalmente um herói, um imperador. Ele já é modelo para os outros, ele é um transindivíduo. E toda a arte antiga faz exatamente isso. São heróis, são santos, são deuses, deusas, é o Cristo, a Virgem Maria, né? Os reis, os aristocratas, afinal de contas, há sempre um processo de idealização. E isso tem que ser muito bem entendido. É por isso que em todo o passado não podia haver psicologia. A psicologia é reduzida a uma espécie de margem dela mesma, de certa maneira, qualquer coisa como uma filosofia da inteligência, da sensação, desse tipo de coisas assim. Né? Nunca pôde haver qualquer coisa como o inconsciente, por exemplo. Não havia essa possibilidade, porque se entendia o indivíduo a partir de um paradigma, de uma plataforma que é superior a uma realidade tipicamente individual, e a partir daí é que se condicionava todo o comportamento humano, particular e individual. Quer dizer que o indivíduo, ele chega a ser, não é propriamente. O grego, por exemplo, era um indivíduo, ele era um cidadão. Ele era um animal político, como diz Aristóteles. E era também, diz Aristóteles, um animal racional. O animal sempre foi uma coisa inferior em toda a tradição da humanidade, não só ocidental. O que interessava os gregos era a racionalidade, o fato que o homem pensa. E o pensamento, o lugar do pensamento é aquela coisa universal, do universal concreto, da ciência, objeto da ciência. O animal político, qual era o problema desse animal político? É não perder a guerra. Eles viviam, em última análise, da guerra, das conquistas heróicas dos gregos. Atenas foi uma sequência enorme assim, de grandes batalhas bem-sucedidas, quer dizer, de riqueza conquistada, tá entendendo? Mas o indivíduo é cidadão por quê? Porque ele é livre. Ele é livre por quê? Porque ele ganhou a guerra. Se ele tivesse perdido a guerra, ele teria sido escravo, transformado em escravo. Ele teria perdido a liberdade. Então, ser político, ser um animal político, esgota quase que a dimensão do homem. É claro que, de repente, um gênio como Platão diz, por exemplo, que é uma saúde na solidão. Eu imagino Platão escrevendo os diálogos dele, sozinho, claro, mesmo, criando o mundo da filosofia, das ideias, a coisa toda. Né? É um ato solitário, é uma saúde, porque é uma criatividade fantástica aí. E é dessa criatividade que eu queria falar mais adiante, um pouquinho daqui a pouco mais adiante. Mas o fundamental, estamos entendendo bem? O fundamental está aqui. É que o indivíduo, que hoje é quase que um vício. Nós não somos indivíduos, nós somos individualistas, é outro problema.
Nós não somos simplesmente egoístas, isso é uma coisinha que acontece. A gente é mais ou menos egoísta, é uma coisinha moral, pequenininha, entenderam? Nós somos muito mais que isso, nós somos egotistas. Nós somos indivíduos mais ou menos reduzidos a nós mesmos. Isso está já presente na definição clássica grega do homem. Eu disse há pouco, o homem é um animal racional. Que homem? Pedro, Maria, Paulo, Joana. O indivíduo. A palavra nós não existe. A palavra nós é uma conquista histórica que surgiu mais ou menos no início do século passado com Hegel, que foi o primeiro a colocar a questão da intersubjetividade. É fantástico. Mas antes nunca se falava nisso. Quer dizer, tudo isso é um processo histórico muito violento, muito brutal, inclusive, eu diria, não? Em que aos poucos o indivíduo vai conquistando o seu espaço. Isso se fez, talvez, eu diria, a partir da conquista de um certo exagero. Porque aquela definição do homem animal racional fez um sucesso fantástico através da história. É a base de vocês aqui. Vocês aqui estão exercendo isso. A animalidade racional, a racionalidade baseada numa animalidade que está simplesmente sentada e passiva. O que interessa é o pensamento. Né? Isso é uma invenção grega, entendeu? Nós somos animais racionais, consequentemente. O animal político, coitado, ficou totalmente marginalizado. Nunca houve animal político. Houve na Grécia porque eles inventaram durante uns decênios uma coisa chamada democracia, e que era próprio de um pequeno grupo. Depois nunca mais houve democracia. O homem nunca mais fez política. Quem fazia política no passado era o rei e os secretários dele, e mais ninguém. O Papa, na Idade Média, que era o maior proprietário de terras, né? Eles faziam política, mas o cidadão, nem o soldado sabia o que estava fazendo muito bem. Então o animal político desaparece do cenário histórico. E ele só vai surgir quando surge o conceito de cidadania. Século XVIII, quando brotam, começam a nascer as democracias na Europa. A democracia inglesa, com a abolição da realeza, que passa a ser simbólica, e a instauração de um parlamento, surge o cidadão, ou o representante do cidadão, ou então na França, com a Revolução Francesa, fim do século XVIII, quando surge também o cidadão, a Assembleia Nacional, que representa o povo, representa os homens que votam. Então surge propriamente a democracia, uma dimensão social do homem. Eu estou dando esse exemplo só para que vocês vejam que essa questão toda é muito complicada. Né? E de fato o retrato, está cheio de retratos por aí, mesmo? O retrato surge na Renascença. Se você acompanha a evolução da pintura renascentista, é muito curioso. No início, o que há mais é o Cristo, os santos, a Virgem Maria. São os temas preferenciais, digamos, toda essa pintura, tanto nos Países Baixos como na Renascença italiana. São as duas grandes renascenças da época. Né? E aos poucos começa a surgir o indivíduo concreto, que não tem nome. Ele passa, de fato, a ser pintado. E isso é tão importante na época. Sabe o que eles inventam? Só para vocês terem uma ideia do peso do problema. Inventam a moldura. O indivíduo, João Pedro, Maria da Silva, são tão importantes que são pintados e postos numa moldura. Moldura nunca tinha havido. E veja que coisa curiosa. Se vocês perpassam com esses livros maravilhosos que apurei sobre pintura dessa época, século XV e XVI, é difícil de encontrar retrato duplo. É muito difícil. Às vezes, quando surge nos Países Baixos o retrato de um casal, o retrato dele e dela, numa mesma moldura. Mas isso é uma exceção. O maior retratista de todos os tempos foi possivelmente Rembrandt no século XVII. Um retratista maravilhoso, entenderam? Ele tem um quadro que é uma exceção incrível, chama-se Os Síndicos. São 6, 7, 8 pessoas, eu não me recordo, retratadas como indivíduos, todos com a mesma roupa de síndico, mas cada um tem a sua cara, entendeu? Mas normalmente, eu repito, que existe o retrato desse indivíduo bem determinado e bem particular.
E com Rembrandt surge uma coisa fantástica também, é o autorretrato. Né? Já havia autorretrato, por isso? Havia? Muito pouco, muito pouco. Tem um desenho autorretrato do Da Vinci, não tem muito autorretrato, não é? E de repente Rembrandt, tempo de Descartes, o pai da filosofia moderna, ele pinta uma série de autorretratos, já de jovem. Tem um autorretrato jovem dele, que ele se pinta como um grande galã, inclusive hollywoodiano, digamos. E o último autorretrato dele é simplesmente fantástico. Está na Pinacoteca da Universidade de Berlim. Ele se pinta com uma roupa de camisola de dormir, ou será de hospício. Um gorro de dormir também, ou será de um hospital. Ou então ele se pinta, a parede de fundo é branca, meio suja, e ele está dando uma gargalhada sarcástica. Foi dos últimos quadros de Rembrandt, um autorretrato, não é? E querem ver como é complicada a situação? Eu me recordo a primeira vez que estava em Paris, 53, 54, fim de 53, um estudante lá, e tinha havido uma grande exposição em Paris. E o tema era o retrato. Porque a crítica havia constatado que havia uma crise da arte do retrato na pintura da época. Paris, na época, eu me lembro a vocês, era a capital das artes plásticas, era Paris. E a crítica, todos os autores, estudiosos e por diante, se deram conta. Por que Picasso quase não faz retrato? Ele tem alguns na primeira fase dele, não tem retrato. Então eles convidaram os grandes pintores da época, a maioria morava em Paris mesmo, era muito fácil organizar a exposição, não é mesmo? Para fazer retrato. E sabe o que foi o resultado da crítica? Que a exposição no Grand Palais de Paris, enorme, um salão imenso, cheio de retratos, no caso, evidentemente, é que a exposição foi um fracasso. A arte do retrato estava em decadência. E como é que nós ficamos, então, nisso tudo? Entendeu? Por que a pintura? A gente tem que admitir que a pintura, ela expressa a verdade do tempo. Mesmo? Ainda hoje existe essa invenção renascentista de botar as pessoas que podem pagar, evidentemente, o retrato do dono da casa, do dono da casa, na sala de jantar, um living, por exemplo, uma luzinha em cima, não é mesmo? Isso surgiu no século XVI, XVII. Né? Isso ainda se faz de certa maneira. Mas o que se constata vendo isso tudo é a decadência do retrato. Esse é o grande problema. O esvaziamento do indivíduo, de certa maneira. Então o retrato, que é o pressuposto da psicologia, de certa maneira, que é aquilo que o retrato expressa, aquilo que o retrato diz, né? Surge lá no século XVI, conhece um apogeu no século XVII, continua evoluindo, né? E no século XX é um desabamento da representação do indivíduo. Claro que nós vemos muitos retratos, no Picasso, que você veio há pouco, por exemplo. Picasso teve a última grande paixão de vida dele, que ainda está viva, a mulher, né? Que é a Jacqueline, uma mulher belíssima. Né? E ele fez muitos retratos da Jacqueline, eram retratos. Então ele começa a examinar os retratos que ele fez da mulher dele, entenderam? Aquilo tudo são experiências sobre linguagem plástica. Ele não estava preocupado com a Jacqueline. A Jacqueline não era texto, a Jacqueline era pretexto. Entendeu? Como é que dizia Picasso, pensando nas maçãs de Cézanne? Não se pinta maçãs, maçãs são feitas para serem comidas. Entenderam como é? É diferente. E o que ele fazia com a mulher dele, com a Jacqueline, era pintar, mas de tal maneira que o que interessa realmente é explorar aquilo que a pintura é no século XX. Ela não é mais representação da realidade, não quer um referencial com a realidade. O que ela quer é a linguagem plástica. É a linguagem em si mesma. E Picasso fez isso a vida inteira.
com uma genialidade fantástica. A cada 6 meses, a cada 2 meses, ele tem uma fase nova. E essas fases todas se caracterizam não por representar isto, aquilo, ou a figura humana. Isso até pode acontecer meio de passagem, entendeu? Mas a preocupação fundamental do pintor do século XX é a linguagem plástica, é pintar a pintura. Então o homem, a figura humana, o retrato, a mulher, são como que preteridos. E há na psicologia, por aí em livros de psicologia, muita coisa assim, a dissolução do eu, o desmanchamento do individualismo e coisa por aí, que há muita coisa crítica em relação a eu. Esse é um problema que eu deixo para vocês, evidentemente. Vocês se preocupem com isso, são psicoterapeutas e coisas desse tipo, mas há isso, né? Há isso. Mas eu dei esse exemplo todo, sabe, para quê? Para entenderem justamente o seguinte, é que o indivíduo não é uma essência, não é uma realidade fixa, eterna, que nasce indivíduo. O indivíduo é uma conquista, é uma realidade histórica que pode ser construída, como foi construída a partir do século XV e XVI, e pode ser desconstruída, que é o que está acontecendo possivelmente no século XX. Entenderam? Então há um itinerário aí, e é isso que possibilita que o indivíduo se faça de si mesmo um problema. Ele se torna aos seus próprios olhos um problema. E é esse fato que vai possibilitar o surto no século passado. O primeiro livro de Freud de 1900, mesmo? O surto da psicologia, da psicanálise, da psicoterapia e por aí afora. O pressuposto é que haja isso, a afirmação do indivíduo, né, que ele conquista então aos poucos um estatuto, digamos assim, científico, pode ser objeto de ciência, né, e que esse indivíduo, de certa maneira, se faça um problema para si. Agora vejam bem, ser problema não é necessariamente algo de negativo. Há um fato no século XX que é muito curioso. É o que acontece com a palavra crise. Vai sair agora um livro, aqueles coletivos da FUNAP, A Crise da Razão. Já tem duas conferências minhas, eu poderia a bibliografia, estou indicando propaganda, entendeu? O Estatuto da Razão e o outro é o conceito de crise. Porque o Adalto Novaes inventou a questão da crise, então eu comecei a ver o que é a crise. Sabe que não há bibliografia quase sobre a crise? Como é que é essa questão da crise? É um conceito fundamental na psicologia. Né? Então eu comecei a procurar. Um autor clássico que analisa o conceito de crise é Freud, é Marx. Freud não analisa, é Marx. E para Marx, o conceito de crise é essencialmente um conceito positivo. É algo que constrói a realidade. É o entrechoque de contradições maduras e de tal maneira que através do entrechoque de contradições, que é a crise, a contradição é superada. E é fácil constatar também que em Freud o conceito de crise é positivo, é afirmativo, não é negativo. Não é mesmo? Mas a gente vai procurar em Freud, a discussão sobre o conceito de crise não existe. Ele não se ocupou do tema. Claro que ele pode usar a palavra crise, mas ele não conceitualizou o conceito. Ele não problematizou o conceito, como Marx fez na economia. A única ciência que se ocupa, digamos, do conceito de crise é justamente a economia. Mas, em segundo lugar, há o seguinte, há uma espécie de deslocamento no século XX, de modificação semântica do conceito mesmo de crise. É que o conceito de crise passa a ser usado como nós todos usamos, normalmente usamos, como algo de negativo. Como é que se verifica essa passagem? Está entendendo o problema? Porque crise vem de krites, krite em grego, que quer dizer julgar, imputar, denunciar, balancear. Né? O criticus, na língua latina dos romanos antigos, o criticus é o indivíduo que julga os livros. Não tem nada de negativo no passado, a crise. Crise, crítica, crítico, critério, tudo tem a mesma raiz.
E no século XX surge essa coisa impressionante. Eu constatei isso, né? Tentando buscar bibliografia sobre a crise, não encontrei nada, mas constatei logo isso. Por que o conceito de crise, de repente, começou quando? Se torna um conceito predominantemente negativo. É uma coisa impressionante, isso não é mesmo? Bem, nós estamos aí, nós somos usados pelas palavras, nós usamos a palavra crise como se fosse uma coisa inocente, mas nós usamos a palavra crise como algo negativo. Por quê? Não era assim, e de repente passa a ser assim. Eu tenho a impressão que o autor que fez essa mudança, sem analisar o conceito de crise, é um autor que publicou um livro, 2 volumes, de 1919 e 1921, chamado Spengler. Existe uma tradução de 1/3 do livro só em português, publicado pela Zahar. E esse livro chama-se um livro ainda hoje impressionante pelo acervo de cultura, a visão da realidade que ele tem. É o mestre de Toynbee, que é o maior historiador do século XX. Não? Ele aceita teses fundamentais de Spengler. E esse livro chama-se A Decadência do Ocidente. A Morte do Ocidente. Eu acho que isso é que levou, imagino eu, porque eu não conheço nada disso. Se vocês conhecerem qualquer coisa, me avisem que eu vou ficar muito grato. Eu fiz uma pesquisa muito grande sobre isso, e é difícil, não? Não existe uma... De repente, o sentido semântico da palavra se transforma. Se torna crítico. Mas esse crítico vem carregado, de repente, com uma força negativa impressionante. Isso não existia antes. Então, permite entender, inclusive, por que a cultura e, consequentemente, o homem se torna, o que eu estava falando antes, um problema. Por que a crise, eu uso a palavra crise sem me dar conta, né, numa acepção negativa. Quando em Marx, por exemplo, não é nada negativo, é a salvação. É exatamente o contrário. Claro que em Freud também está por aí, não é mesmo? A crise é necessária porque é um processo de superação, em última análise. Estou entendendo o problema? Quer dizer, é tudo muito cheio de problemas no nosso tempo, esses deslizamentos que há. Né? E eu queria me ocupar daquela coisinha que eu falei antes, que diz assim, a essência precede a existência, ou o contrário, a existência precede a essência. A existência é João e Maria. A essência o que é? É a ideia de que há uma natureza do homem. Uma natureza fixa, estática, parada, firme. Uma essência eterna, se quiserem. Nós somos assim. Nós somos, por exemplo, um animal racional. Nós somos e temos uma garantia, uma espécie de respaldo fundamental, essencial, que nos fez, que vem de toda a eternidade e que foi criado pelo próprio Deus. E, de certa maneira, a gente pode dizer, sabe o quê? Que nessa posição é que afirma o quê? Que a essência precede a existência, que Deus roubou, desde toda a eternidade, o lugar do homem. É uma coisa muito curiosa, não é? O lugar do homem foi usurpado por Deus. Então, quem cria propriamente, eu vou falar um pouco desse conceito de criação, pode ser? Claro. Quem cria propriamente é Deus. Deus fez todas as coisas à sua imagem e semelhança. Todas as coisas, não só o homem. Ele fez tudo à sua imagem e semelhança. Ele é criador. Fiat lux, então está na Bíblia. Ele é essencialmente criador. E os gregos também têm essa ideia da criação. Não é tão radical porque os gregos não tinham conceito de nada. No Antigo Testamento está escrito que Deus fez todas as coisas do nada. E aí é que começa o drama do homem, entenderam, não é? Por quê? Porque se Deus fizesse tudo a partir de si, tudo seria divino. Como os gatinhos que nascem da gata, entenderam, não é? É tudo igual. Tudo seria gato, não é mesmo? Mas se tudo é gato, tudo é divino, o Criador não é propriamente um Criador. Para ser realmente um Criador, se eu só me pinto a mim mesmo, eu não estou pintando nada, não é mesmo? Aqui que está a astúcia do homem. E é por aí que ele derrota a Deus. Porque se Deus só criasse a si mesmo, ou se eu só criasse a minha própria imagem, sou um narciso. Como é que diz o Valery? Narciso.
qui te sert d'être beau. Amour est autre chose que de baiser sur l'eau le reflet d'une rose. Narciso, Narciso, de que te serve ser belo. Amor é outra coisa do que beijar, do que beijar no rosto, não é? Então, amor foi que beijar o reflexo de uma rosa, por aí vai. Então, a ideia é essa, entendeu? Quer dizer, a ideia é justamente de que se Deus criasse simplesmente a si próprio, ele não seria Deus. Ele seria a repetição de si mesmo. Então ele se repetiria eternamente igual a si mesmo. O Criador tem que criar o que é diferente dele. Diferente de mim é, por exemplo, eu que sou pai, o meu filho. Meu filho não pode ser igual a mim. Eu sou peixe, não pode ser peixe. Filho de peixe, peixe é, está errado. Isso é teologia. Isso é teologia. Ele tem que ser diferente de mim. Ele tem que ter a autonomia dele, a individualidade dele, entendendo? Se Deus criasse tudo igual a ele mesmo, ele nem seria nada. Não seria nada, não existe. Não? Ele tem que fazer o diferente. E fazendo o diferente, ele faz a criatura. Não? Agora, como Deus é o ser, e tudo decorre do ser, ele tem que fazer criatura a partir do ser, daquilo que é. Ele é de modo absoluto, eu sou aquele que é, diz a Bíblia, não é mesmo? Então ele não pode fazer simplesmente o ser, seria repetição. Ele faz a criatura a partir do nada, diz a Bíblia, ex nihilo, desde o nada. Então o homem passa a ser um drama, começa o princípio, o germe do drama dele mesmo, que é toda a cultura metafísica ocidental. É que ele vem do ser, seja do Deus, mas ele não é Deus. Então ele vem do ser e vem do nada. E ele é uma mistura, um coquetel desses dois ingredientes, o ser e o nada. Parece muito longínquo isso, e é longínquo mesmo, não é? Porque tudo isso desapareceu já, é um papo meio estranho, não é? Mas a origem está aí. O homem é uma mistura de ser e de nada. Por exemplo, na Idade Média, mesmo depois da Idade Média, os cristãos explicavam o pecado como o mistério da iniquidade. Iniquidade, iniqui é nihilismo, é o nada, é o nihil. Então o pecado seria o resultado da presença do nada no homem. Porque o homem é feito desde o ser e desde o nada. O Criador, de fato, não vai ser o nada, e o nada nada é. O nada é indício de uma insuficiência radical, de uma irrealização, de uma perda fundamental, de uma passividade fundamental, se quiserem, que impede que o homem seja plenamente ele mesmo. Entendeu? Quer dizer que essa mistura de ser e de nada, e o nada é responsável pela dimensão negativa do homem. Então é muito curioso porque a história do homem ocidental, ao menos, não é mesmo? A história do homem ocidental é justamente isso. É a conquista progressiva do estatuto próprio da humanidade do homem, eu diria. E que se faz a expensas do Deus. O Deus hoje é uma questão brutal. Se existe ou não existe, não me interessa aqui. Não é? Mas é uma questão brutal que botou toda a teologia em alvoroço, em crise radicalíssima. A coisa antiga já não funciona mais. Então, como é que é isso? Eu vou identificar só com esse problema da criatividade, que é muito rico, é um filão muito interessante para ser analisado. No passado, o que existia era Deus Criador. O homem era Criador? Ele não chegava a ser Criador nunca. Não podia ser Criador. Tudo se passava nas grandes culturas do passado como se houvesse na origem de cada cultura um ato absoluto de Deus. E tudo se explicaria a partir daí. Não havia propriamente, por exemplo, história, muito menos consciência histórica, que só surgiu no século passado. Entendeu? Mas havia isso, uma espécie de ato divino que inventou, por exemplo, de onde é que vem a língua portuguesa? Quem é que fez a língua portuguesa? Que nós falamos. Nós falamos a língua portuguesa. Nós fizemos a língua portuguesa. Nós podemos fazer
o alfabeto Morse. Mas nós nascemos dentro de uma língua e nós falamos essa língua. E essa língua vem toda carregada de sentidos, de significados, de emoções, de pensamentos, de conceitos que nós não elaboramos. A palavra crise, por exemplo, por que de repente ela fica negativa? Quem é que inventou isso? Parece que é um processo e nós estamos dentro desse processo. Nós somos feitos, somos o resultado, de certa maneira, desse processo. Então tudo se passa nas grandes culturas do passado, como se cada... Isso é a religião que vai dizer, a teologia que diz, como se cada cultura fosse o resultado de uma espécie de projeto divino. Isso vai muito longe, é muito prático. Não é uma ideia teológica que aconteceu pura e simplesmente. Por exemplo, na arte grega, a arte é um ótimo exemplo. Eu vi uns livros aí sobre arte e terapia, que eu acho meio suspeito esse papo, de qualquer maneira. Mas a cultura grega, por exemplo, inventou uma arte grega. A arte é a maneira da pessoa se expressar, não é coisa no quadro. Antigamente não tinha nada disso. Tinha um modo de ser do homem, né? Que fazia arte, fazia a sociedade que ele estava, dentro da qual ele estava vivendo. Né? Mas o estilo grego durou, digamos, 10, 12 séculos. Era sempre o mesmo estilo. Uma evolução muito lenta, lentíssima evolução. Mas o artista grego, ele sempre fazia a mesma coisa. Aquela estátua do deus e da deusa, por exemplo. Mas era de uma repetição absolutamente genial. Claro que é genial, que é tão fantástico, tão fantasticamente genial que está na base de toda a arte ocidental, não é mesmo? Mas justamente, eles faziam sempre a mesma arte. Só na decadência, muito curioso, é que as coisas se modificavam. De repente, na arte grega surge, por exemplo, uma peça como o Laocoonte. O Laocoonte é um titã fortíssimo, um atleta vigorosíssimo, em luta com uma serpente, de um movimento violentíssimo. Mas isso é a arte da decadência. A grande arte grega é aquela coisa impávida, né? Estática, maravilhosa, serena, de uma harmonia perfeita, né? Tudo no lugar certo, perfeito. Muitas pessoas quiserem pegar, por exemplo, a arte gótica. Nasceu em 1100 e pouco, sabe-se o ano exato do nascimento, né? Durou 4 séculos e meio mais ou menos, e era sempre a mesma arte gótica, que passava de pai para filho. Não havia um criador que era um indivíduo, entendendo? Era uma tradição dentro da qual o indivíduo que trabalhava estava inserido. E o construtor de catedrais, o sapateiro, o costureiro, o político, o falador político, eram tudo a mesma raça de gente. Pertenciam às corporações, aos sindicatos, se diria hoje, não é? E todos faziam sempre a mesma coisa. Não há, por exemplo, uma história de sapato, ou melhor, cada cultura tem o seu sapato. E o sapato sempre é igual. Sapato medieval, todo mundo viu os filmes de Hollywood, não é mesmo? É sempre o mesmo tipo de sapato. O sapato grego, o romano, é sempre o mesmo tipo de sandália. Não há modificação. Não existe na história do homem uma história da pá, por exemplo. A pá é sempre a mesma coisa, é um prolongamento da minha mão, eu mexo com a terra, né? Mas não existe uma história da pá. É uma repetição fantástica, o arado. O arado é mais complicadinho, mas no fundo também não existe uma história do arado, sabe, não é? É sempre o mesmo tipo de engenhoca, puxado por um boi, um cavalo, coisa que valha, né? Mas é de uma repetição incrível, entenderam? O homem não tinha criatividade. O que ele fazia era muitas vezes absolutamente genial, como a cultura grega, como a escultura grega. Né? Mas tudo se passava como se ele estivesse estabelecido, ele estava numa espécie de resposta que era a criação, mas ele não criava mais nada.
Então é um estilo grego, um estilo gótico, está entendendo? A criação estava antes do homem, de certa maneira. Ela se explicava de um modo a partir de um silêncio tão grande, tão fantástico, que nunca ninguém viu, nunca ninguém pôde observar. E é assim que, nos tempos modernos, vamos explicar o inconsciente, entendeu? O inconsciente surge a partir daí. Um alemão do século XVII chamado Hamann, o mago do norte, que era uma pessoa meio misteriosa, mago, né? Ele falava em inconsciente. Acho que foi a primeira pessoa que falou em inconsciente, deve ter sido ele, pode estar errado. Mas o que era o inconsciente? Era aquilo que está no fundo do homem e que possibilita o homem de ser criativo. E lá no fundo estava Deus, entenderam? Quer dizer, quem ainda inspirava o homem não era o homem, era Deus escondido dentro dele. Isso tudo tem um lastro teológico fantástico, né? Que a verdade está dentro do homem, coisa assim. Então, na Grécia, uma palavra que Platão usa muito, assim, como moeda corrente, é a inspiração. E essa inspiração vem do daimon, o demônio. E aos bons demônios, os maus demônios. Sócrates tinha um bom demônio, e era esse daimon interior, um anjo da guarda, se quiserem, que conduzia o homem, dava o caminho para o homem. É ele que inspirava o homem. Então, para Hamann, século XVII, esse daimon, esse inconsciente, era uma força divina que habita o homem, e era Deus dentro do homem que criava as coisas, está entendendo? O homem não cria nunca. Ele é apenas um veículo. O filósofo antigo, quando fala, ele é falado, é o logos. É a razão divina que fala através do homem. Toda grande obra de arte do passado é Deus te acompanhe, Deus te guie. Essa coisa no linguajar ainda hoje existe muito, né? Deus te guia. Aqui naquele tempo, hoje é um desejo bom, estou sendo simpático com vocês, mas no passado era uma coisa efetiva, entenderam? Era realmente Deus que guiava e que dirigia, porque Deus é que tinha a criatividade. Né? Walter Benjamin é um exemplo que eu gosto de dar. Ele tem um livrinho, um ensaio pequeno, está traduzido por aí, chamado Breve História da Fotografia. Alguém já leu? Tem que ler as coisas que são muito interessantes, sabe? Descobre muita coisa, sabe? A leitura é fundamental, né? Bom, para Benjamin, e a tese dele pode ser exagerada, sabe o que ele disse? Porque a fotografia surgiu no princípio do século passado. Ainda não tem 2 séculos de existência a fotografia, porque ela vem de dentro da revolução industrial, da revolução tecnológica, né? Então ele diz que a fase mais importante da história da fotografia é entre 1820 e 1930, por aí. É aí que a fotografia foi realmente uma arte, que tinha aura, que é um conceito benjaminiano, como a reprodução do Cristo na Idade Média tem aura. Auréola em última análise, entendeu? Então a fotografia teria tido o primeiro grande momento de arte, único, maior momento de ser arte, no princípio do século passado. Aquela fotografia, existem museus e reproduções, você vê em livros reproduzidas, não é mesmo? Que os contornos não é bem fixo, né? É levemente dúbio, assim, é uma coisa meio apagadinha, não é mesmo? Que dá uma espécie de personalidade, a pessoa retratada, muito curiosa, aliás, tem beleza. Não deixa ter razão, de certa maneira. E é muito curioso ele retratar que naquele tempo, quando a pessoa era fotografada em Londres, né, foi lá que a coisa se desenvolveu mais, início da fotografia, quando a pessoa era fotografada, tinha que ficar olhando para o buraquinho da câmera escura. E as pessoas tinham medo disso, não é curioso? Tinha que ficar 10 minutos olhando. E não podiam se mexer, nem piscar. Entenderam? Viram aquela coisa do Clinton, o rival dele? Quem pisca mais perde o jogo. Entenderam? Então, o cara que ia ser fotografado, esse negócio de piscar é importante mesmo, parece. Então, o cara estava sendo fotografado, não podia piscar.
Então tinha que abrir um pouco mais os olhos para se defender, para não piscar e não podia ter nada, era uma coisa fantástica, né? E sabe qual era o resultado? Aquela fotografia que o Benjamin considera o máximo da arte fotográfica. Talvez tenha razão, talvez não é tema meu aqui, não é mesmo? Mas é que, na época, de um modo unânime, a imprensa, Walter Benjamin que diz isso, a imprensa de Londres condenava a fotografia. Sabe por quê? Porque era um retrato do indivíduo feito por uma máquina. Como é que é isso? Quem fez o homem à sua imagem e semelhança foi Deus. Depois surgiu o retrato, século XV e XVI, feito pelo homem. E depois a máquina, século XIX, vai fazer o retrato do homem. A imprensa foi unânime. É um sacrilégio. Está entendendo? Faz menos de 2 séculos. Foi anteontem, né? Um século tem 4 gerações. Meu bisavô, né? Com 4 gerações, não é mesmo? Foi 7 gerações atrás. Muito recentemente. Muito recentemente. Porque Deus era o proprietário do retrato. E era difícil para as pessoas aceitar. Hoje é uma coisa diferente. Aconteceu o que se chama crise da metafísica. Entendeu? É uma coisa maravilhosa, pomposa. Então, onde é que está a crise da metafísica? Na praia de Copacabana. Vê uma garota correndo, e o rapaz lá, rapaz malandro, tira a fotografia dela, correndo com o cabelo ao vento, sabe como é? Isso é a crise da metafísica. Porque a máquina, aquele buraquinho escuro, não tem mais mistério. É isso mesmo, estou exagerando, mas é exatamente isso. Está entendendo? Quer dizer, é uma modificação fantástica na história recente. E nós estamos todos aí, vocês estão sentados aqui por causa disso. Entenderam? Então, aí por causa disso, só por causa disso. Quer dizer, é uma evolução do modo como o homem é presente e se faz criador. Eu quero me deter um pouco nessa questão da criação. É muito curiosa também, é muito bonita como essa coisa se desenvolve. Porque eu disse, durante milênios, o homem era uma repetição e fazia repetição. Não há uma história da paz. Sabe onde é que acontecia a inovação? Era no teatro grego medieval até o barroco. Porque o teatro ele tinha uma coisa extraordinária que eram máquinas. Não é? E essas máquinas, elas repetiam os milagres. Que era sempre o mesmo, não acabava sendo uma repetição também. Não é? Depois no teatro medieval tinha um cara famosíssimo, de Rouen, na França, século XIV, que era famosíssimo homem. Quando ele vinha para a cidade para ver os espetáculos da Paixão de Cristo, estava cheio de máquinas, que tinha que fazer o céu, o purgatório, o inferno, as chamas do inferno, o fogo, o castigo, a música celestial, tudo isso eram máquinas, não é? E ele era famoso porque ele conseguia fazer, sabe o quê? São Pedro caminhando em cima da água. Uau! Entenderam? Ele repetia o milagre. E as máquinas gregas medievais, a máquina grega é a peça fundamental do que todo mundo, ninguém fala disso, né? Porque todo mundo pensa no Édipo, no texto do Sófocles e coisa assim. Mas o personagem fundamental do teatro sempre foi a máquina. Porque a máquina fazia essas coisas milagrosas, taumatúrgicas, digamos. A máquina grega tinha um guindaste lá, que hoje é muito discutido como é que funcionava aquela coisa toda, né? Tinha um guindaste que trazia a deusa Dike, a justiça, para a boca da cena. Eu tinha esse cara da Idade Média que fazia São Pedro caminhar sobre a água. Era um cara altamente técnico, era uma pessoa profissional por excelência. Eles chamavam de maître de feu, mestre dos fogos. Porque ele repetia, imitava, reproduzia exatamente todos os milagres que estão no Antigo e no Novo Testamento. Não é? Mas só que isso era um repeteco também. Foi uma repetição dos milagres feitos por Cristo, entendendo?
né? Isso acaba logo, a máquina acaba, porque depois do barroco não tem mais arte religiosa, acaba a arte religiosa no Ocidente, no século XVIII, vem a máquina tal como nós entendemos, esses aparelhos todos, que é questão de botão, né? Sujeito-objeto, nós estamos no sujeito-objeto, tudo hoje é sujeito-objeto, não há uma terceira possibilidade, mesmo. A máquina muda de sentido, consequentemente também a vida humana muda de sentido, né? A repetição passa para outro nível. Vou voltar a esse tema daqui a pouco. Mas sabe qual é a coisa interessantíssima? É que de repente aquelas coisas históricas, né? O gótico durou 4, 5 séculos. Isso desaparece. Na Renascença italiana tem muitas escolas. Tem a escola de Veneza, que não tem nada a ver com a escola, ou tem tudo a ver com a escola de Florença, né? Mas a pintura de Veneza é mais vermelha, mais voluptuosa, é mais carnal de certa maneira, é mais sensual, né? A pintura de Florença é mais ascética, é mais matemática, é mais chapada, é mais clara, né? É Da Vinci, por exemplo, Michelangelo, no fim já também, entenderam? Mas cada cidade tinha a sua escola, e essas escolas se desenvolvem. E o curioso é que dentro dessa escola, que não dura mais 4, 5, 10, 12 séculos, dura um século e meio, digamos, né? De repente surge um indivíduo. Então, em Florença, por exemplo, de repente surge, no fim da época, no princípio da pós-renascença, digamos, tem Michelangelo e tem Da Vinci. Mas Michelangelo e Da Vinci são os dois florentinos, entenderam? A pintura de um não tem nada a ver com a pintura do outro. Quer dizer, eles têm um estilo pessoal. Eles têm uma certa originalidade. É aí que o indivíduo, a criatividade do indivíduo começa a se mostrar na história. Isso é uma coisa tão fantástica, tão marcante, que surgem inclusive palavras, ou palavras mudam de sentido nessa época. Por exemplo, Camões tem uma expressão famosa, que ele fala vocês conhecem a expressão, engenho e arte. No fundo é uma tautologia, porque engenharia vem daí. Engenho é uma inteligência prática voltada para a prática, e arte também é a técnica dos gregos, né? Fazer é prático, né? Mas o engenho e arte era como que conduzido pelo Deus, pelos deuses, vinha tudo dele, daquela inspiração divina. E de repente, logo em seguida, a palavra engenho muda de sentido e surge uma modificaçãozinha na palavra também, a palavra gênio, que não existia antes. Gênios, no latim dos romanos, por exemplo, gênios é como o anjo da guarda, entendeu? O daimon dos gregos. Gênios é uma força divina que está dentro do homem, que habita o homem. Então as pessoas têm um bom gênio ou um mau gênio. Não diz ele tem um gênio malvado, isso vem dos romanos, do daimon, né? Ele tem um mau gênio, se diz hoje, não sei se assim, se fala assim, né? Se fala ainda hoje. Mas isso é uma coisa muito velha, muito arcaica. Porque o gênio, no tempo de Da Vinci, fim da Renascença, surge com outro sentido. Não é mais os gênios que está dentro de mim. É o indivíduo que é tão genial que ele pode disputar com Deus, com o assentimento de Deus, fazer o retrato. Entenderam? Então Da Vinci faz retrato. E ele faz uma pintura tão genial que ele passa a ser gênio. O gênio é um indivíduo, pela primeira vez na história, que põe o nome dele embaixo do quadro, ele assina. Da Vinci pintou. Da Vinci pintou. Entendeu? O Orson Welles tem um filme sobre, muito bonito, conhece aquele filme, não me lembro. A certa altura diz assim, ninguém na Idade Média punha o nome embaixo de uma catedral gótica. Porque não era obra de um indivíduo, era uma obra coletiva. Em última análise, era impossível para o homem fazer aquilo. No fundo, era Deus que fazia aquilo tudo. As catedrais góticas, por exemplo, nenhuma tem as torres completas. Já tem um projeto mais fantástico, são 7 torres. Hoje tem 2, pois na frente, né? São diferentes, mas foram feitos século XVI e XVII, parece. Na Idade Média, não conseguiam fazer as torres das catedrais, né? Tudo se passava como se a obra fosse excessivamente grande.
excessivamente divina, nunca se chegava a construir de fato as torres. Na decadência se fez algumas menores, como por exemplo o Münster de Friburgo, na Alemanha, que é uma torre só, mas já da decadência. Aí conseguiram fazer aquela... Não era por impossibilidade técnica, não chegavam lá. Porque fazer uma catedral precisavam gerações e gerações. Não dava tempo. Mas é muito interessante a coisa porque essa completude, tudo se passava. Então, como se o próprio Deus estivesse atrás dessa concepção, as obras de arte mais fantásticas, talvez mais maravilhosas, já concebidas pelo homem, as catedrais góticas, não é mesmo? E o homem não chegasse a realizar, a poder realizar a completude, digamos, daquele projeto divino, entendeu? E de repente, Da Vinci, que dizia coisas assim: eu quero fazer dei miracoli, eu também quero fazer milagres. Ele devia ter um maître de feu, um mestre dos fogos na cabeça, entendeu? Que ele fazia engenhocas, ele previu o avião, máquinas de guerra, máquinas fantásticas de guerra. Ele fez, anos atrás, uma exposição por aqui, acho que no Banco do Brasil, não me lembro, sobre Da Vinci e a reprodução de máquinas que ele imaginava na época, e desenhava essas máquinas e fazia, se perderam, foram refeitas, não é? Eu que também quero fazer milagres, dizia ele, sabe, não é? E ele é o primeiro pintor, está no início desse processo todo, o homem que assina a obra, põe o nome dele embaixo do quadro. Então isso é uma coisa muito importante, porque o homem começa a ser criador. Isso vale, vejam bem, para o gênio. É por isso que põe a palavra gênio, de repente adquire uma significação, uma semântica nova. Gênio é Da Vinci, gênio é Michelangelo, gênio é Bach, entendeu? Tem sempre o mesmo estilo ainda Bach. São indivíduos excepcionais, mas através deles o homem começa a conquistar o seu espaço. Não é interessante isso? Eu dou um pulo, que a análise aqui é muito rica, né? Tem um autor do século passado chamado Marx. E Marx faz uma caracterização da realidade. Não que ele faça uma psicologia nem uma antropologia, mas ele tem certas ideias que são interessantíssimas, e ele é o primeiro que lança essas ideias justamente em relação à realidade do homem. Ele diz assim, por exemplo, você entra no tema, estou acabando, né? Você entra no tema, ele diz assim, por exemplo: o que distingue o homem do animal é que o animal é repetitivo e o homem não. O animal é repetitivo? Claro que é repetitivo. Não é mesmo? A abelha é o exemplo que ele dá. A abelha constrói sempre a mesma colmeia. Não há nenhum desvio na construção da colmeia, e a casa da abelha, diz Marx, é muito mais perfeita do que a casa do homem. Há uma adaptação, uma adequação absoluta, diz ele, entre continente e conteúdo. Não é? Então a abelha está na sua casa de modo, digamos, absoluto. Ela mora de modo absoluto. O homem não é repetitivo. Vejam bem, eu disse, toda a arte do passado, a pá, tudo no passado, é essencialmente a repetição. Não é uma história da pá. A pá sempre é a pá, não é mesmo? De repente Marx diz, está na Revolução Industrial. Está na Revolução Industrial. Ele diz, o animal é repetitivo, o homem não. Por quê? Porque o homem, ele inova. Quer dizer, o homem não come apenas, ele come e sabe que come. E como ele sabe que come, ele elabora a culinária. Ele elabora toda a bibliografia sobre a cozinha. Então o homem não mora apenas como a abelha mora no seu esplendor absoluto. O absoluto, mas está na abelha, não está no homem, nem lá em cima. A abelha é absoluta na sua adequação perfeita com a realidade. O homem não. E justamente porque o homem não mora e sabe que mora, é que o homem inventa a arquitetura, está entendendo? Ele cria um novo. E Marx inventa isso, de que o homem é criador do novo. Eu acho que ele não se deu bem conta do que ele estava dizendo, viu? Porque não tem nenhum capítulo, um ensaio sobre ele. Eu que fui fuçar na obra de Marx e acabei descobrindo essas coisas. Depois escrevi até um ensaio sobre isso, que está num livro chamado Tempo e História. Chama-se Tempo e História, Companhia das Letras, a Invenção do Novo.
Não é? Porque eu fui ver no mestre dele, que é Hegel, um adjetivo novo não tem importância nenhuma. A única coisa que eu encontrei interessante em Hegel, sabe o que é? É que ele é o primeiro autor que fala, sabe do que? Da moda. Porque a moda sempre era repetição, tem a moda medieval, a moda grega, mesmo. De repente, com a Revolução Industrial, o consumo começa a se introduzir, né? E começa a haver uma certa inquietação em relação à moda. Ela começa a se modificar mais rapidamente. Tanto que Baudelaire fala lá, um ensaio sobre a moda, o Leopardi traduziu um livro dele muito bonito sobre Operette Morali, Pequenas Histórias Morais, tem um ensaio sobre a morte e a moda. Quem que é mais importante, a morte ou a moda? Resposta, a moda. Porque a moda transforma o homem muito mais. E o que Marx acaba dizendo, não posso analisar aqui, leia o meu ensaiozinho se quiser, mais sobre o tema. Sabe o que é? Ele diz, sem dizer, a importância que ele dá ao adjetivo novo. Ele fala em novo homem, nova linguagem, novos meios de produção, novos meios de circulação, novos meios de transporte, tudo é novo para ele. E ele grifa o adjetivo novo, às vezes ele está sabendo o que ele está dizendo, não é? Sabe o que ele diz? É que a criatividade pertence à condição do homem. O homem, por ser homem, a condição humana, claro que eu estou sendo machista aqui, eu falo sempre o homem e a mulher, evidentemente, né? Mas machistas todos somos, todo mundo fala o homem e exclui a mulher. Mas a condição humana, pertence à condição humana, a criatividade. Isso é uma novidade fantástica, entendeu? A partir daí, não por causa de Marx, mas está vendo o que está acontecendo no tempo dele. No século XX, a pintura, para ficar no exemplo que eu estou dando, ela exige do artista originalidade. Entendeu? No passado, a pintura toda é plágio. É escola gótica, tudo é plágio. É sempre a mesma coisa. Né? No século XX, quem faz plágio vai para a cadeia, abre processo. Por quê? Porque o indivíduo tem obrigação de ser original. E eu gosto, quando eu falo isso, dar de exemplo, sabe o que? As escolinhas de arte do Brasil, que é fantástica a experiência que se faz com a criança. Não se põe mais a estátua do Deus ou da deusa ou uma coisa qualquer na frente da criança para ela copiar e aprender a desenhar. Põe papel em branco, simplesmente, com lápis de diversas cores, e se parte da ideia de que a criança tem criatividade. E tem. Não, porque ela o mundo, é a expansão da criança, aquele papel em branco, e ela risca com uma vontade, com um luxo. É uma festa para a criança. Ela descobre o esplendor do amarelo, está entendendo? É o risco que ela pode fazer. Ela está descobrindo esse mundo todo que é maravilhoso. E começa a falar então em arte infantil. É uma bobagem, não existe arte infantil. Mas existe isso. Existe a criatividade no homem, na criança. Que depois, por razões que eu deixo para vocês, essa criatividade normalmente é como que é abafada. É outro problema. É outro problema. Que a pessoa tem que ser em certos padrões, a educação é a assimilação de padrões, justamente, que são inibidores. Isso é necessário, não é necessário, por aí afora. Mas eu vou concluir o meu papinho com vocês dizendo o seguinte, é que há uma coisa que não é nada psicológico, entendeu? Eu acredito cada vez mais que existe qualquer coisa como, no nosso tempo, como uma educação do homem pela máquina. A máquina é um princípio de repetição. Então a coisa é muito curiosa e muito estranha. Para falar no Marx é interessante porque ele tem um texto lá, nota de pé de página, em que ele faz o elogio da máquina. Ele não fala em capitalismo, isso, aquilo, absolutamente. Ele diz que a máquina prolonga o corpo do homem. É uma interpretação biológica. Mas ele fala de um jeito como se essa interpretação já fosse corrente na época. Eu não sei quem foi que introduziu, mas é a interpretação que todo mundo aceita hoje. Que o parâmetro de entender a máquina é biológico. Quer dizer, a pá já, o utensílio, prolonga a minha mão. Né? A roda da locomotiva prolonga o meu braço enquanto engrenagem, por aí vai. Quer dizer que Marx diz, a máquina prolonga o corpo do homem, que é uma ideia fantástica essa.
e dá poder ao homem. O homem pode produzir muito mais com a máquina. Isso parece uma coisa assim completamente inocente, mas Marx não podia prever que no século XX iria acontecer, por exemplo, aquele filme do Carlitos, que é Os Tempos Modernos, não é mesmo? Em que ele aparece como operário, e esse operário é robotizado pela máquina. Ele é mecanizado e desumanizado pela máquina. Então ele só torce parafusos, acaba o expediente, sai da fábrica torcendo parafuso ainda e não para porque não sabe fazer outra coisa. Ele está mecanizado ou robotizado pela máquina. Tá ou não tá? Vejam bem, Carlitos fez um filme, Tempos Modernos, em 1932. E ele faz disso uma piada. Não para ele, para todo mundo que vai ao cinema. A robotização, a coisa se complica. Não é isso? A coisa se complica. Como é que é a robotização se todo mundo ri da robotização? Mas, no princípio do século, havia essa ideia que o fabricante da televisão, o operário que faz a televisão, é robotizado. E a ilação foi quase imediata. Aquele que assiste a televisão também é robotizado. Então acontece uma coisa curiosa. É que o processo de robotização, que no filme do Carlitos é um privilégio, entre aspas, do operário, de repente invade toda a sociedade através da máquina, por exemplo, da televisão. Então a televisão começou a surgir no Brasil em 53, se eu estou bem lembrado, preto e branco, um canal só. Acabou a máquina. Eu estou terminando minha palestra, vamos passar da época da hora já, mas só acabar a ideia, né? É que essa máquina, entenderam? De repente passa a ser um estatuto robotizador da sociedade. Então quando o pessoal via isso, é objeto de piada, inclusive hoje, via para uma televisão, era como uma galinha hipnotizada por um risco de giz. Se vocês fazem um risco de giz ali num livro, isso eu nunca fiz, mas bota uma galinha com bico ali, entenderam? Ela não se mexe mais. Ela fica presa ao traço e não se mexe mais. Ela fica robotizada, digamos assim, pelo traço do giz. Isso acontecia com o acidente de televisão, no sentido de que a mídia, como se diz, eu acho horrível essa terminologia, porque é toda em inglês, né? Tem que botar coisa portuguesa, brasileira, não é mesmo? Mas a mídia hipnotizava o espectador e ele não sabia mais, não tinha mais receptividade, por exemplo, para a comédia e para a tragédia. Não é mesmo que acontecia? Porque a mídia, o meio de comunicar a tragédia e a comédia, como que engolia a finalidade e o meio assumia todo o espetáculo. E nesse sentido havia então uma robotização do indivíduo, havia mesmo. Entenderam? A coisa se complica, porque de repente surge o controle remoto. Então o menino vai discutir com o pai o problema que o menino quer ver. Por quê? O pai e o filho discutem. Quer dizer, o controle remoto, por exemplo, é um meio através do qual o homem, o jovem, a criança, começa a desenvolver seu espírito crítico. O pai prefere ver os dinossauros. O filho prefere ver o noticioso da manchete, né? E agora? Entendeu? Não é? Quer dizer, tudo isso é uma coisa que tem uma história. É por isso que eu falo que é uma educação do homem pela máquina, não é? Então, de repente, há um livro de 63, 64, chamado O Homem Unidimensional, do Marcuse, que é um livro muito interessante. Eu tentei ler o livro outro dia, eu acho que é ilegível. Totalmente ultrapassado. Não tem mais sentido dizer que o computador robotiza o homem que usa o computador. Isso é um papo furado. Isso não tem sentido nenhum. O computador é um amigo maravilhoso que eu posso ter ou não ter. Posso rejeitar, posso assumir completamente. Ele me prolonga. É a tese do velho Marx. Leva-me a possibilidade de raciocínio, de cálculo, por exemplo, até as estrelas, até além das estrelas. É um prolongamento do corpo do homem. É isso que é fantástico. Então eu diria que hoje, para concluir mesmo agora, o homem
O comportamento humano está dentro de uma antinomia fundamental que não existia no passado, havia outras antinomias no passado, como eu tentei mostrar para vocês. Né? Um dos termos é a robotização, que tem um sentido, uma evolução, e o outro termo é a criatividade. Nunca se exigiu tanta criatividade do homem como hoje. Entenderam? E para começar a entender esse problema, que realmente ele é muito mal apresentado, a gente tem que evitar o maniqueísmo. Por isso eu falei da educação do homem pela máquina, entenderam? Porque onde se diz, não, o homem robotizado é uma acuse. O unidimensional, né? É o atrofiado pela máquina, pelo sistema social. E o homem criativo é um lado positivo. Aparentemente é assim, mas pode ser o contrário. Pode ser o contrário. A robotização é, por exemplo, um princípio de economia, um princípio de conforto. Não é incompatível com uma certa criatividade, ao contrário, cada vez menos isso. E o homem é, hoje, criativo quase que espontaneamente. Se vê isso no modo como as pessoas usam o jeans, que é feito de um modo robotizado, quer dizer, todo mundo se veste da mesma maneira, todo mundo usa, que eu acho de um mau gosto atroz, que é um tecido completamente inferior, de operário, de gente inferior, é um horror, simplesmente todo mundo com a mesma roupa, né? E aí o jovem de repente rasga o joelho assim, para ser diferente. É claro que a indústria é muito canalha, é muito sacana, aí começa a trazer o jeans já rasgado. Está entendendo? Mas há um diálogo aí, que está aquém ou além de maniqueísmos, né? Um diálogo entre criatividade e robotização, que tem os dois polos, tem aspectos negativos e positivos. Na psicopatologia, por exemplo, a criatividade pode ser um monstro horroroso, inclusive. Quem que não é mesmo? No fundo, são versões de outras coisas, como passividade e atividade, que é uma dicotomia muito presente em Marx, mas que não corresponde diretamente. Não se pode mais dizer que a robotização é passividade, a criatividade é atividade, ou ao contrário. As coisas são muito mais complexas hoje. Mas eu diria que uma das antinomias fundamentais do nosso tempo está justamente aqui. Eu não acho outra palavra, robotização ou criatividade. A robotização não é uma palavra muito... Tem massificação, mas também não é isso, massificação para um político, por exemplo, social, que me dispensa a máquina, inclusive. Eu não acho palavra, digamos, robotização e criatividade, e nós estamos dentro dessa antinomia. Né? Nós todos somos robotizados, de certa maneira, e gostamos disso. Ser objeto é bom. Entenderam? Se descobre no século XX o prazer do objeto de ser objeto. Né? E de outro lado, nós somos criativos sujeitos. Isso pode ser o inferno. O inferno são os outros. Aí que entra o Sartre. Aí que entra o Sartre. O prazer de ser objeto. A maneira como ele interpreta o sadomasoquismo. Que da maneira como é vivida hoje é completamente original. Não havia no passado, não precisa escrever nada no passado, porque é uma vivência que é vivida no século XX de um modo tão inédito, tão novo, que só pôde surgir como problema psicológico no século XX. Mas essa antinomia que é básica, é fundamental, e nós estamos dentro dessa antinomia, concretamente falando. Eu entro num edifício, uma loja de departamentos, e compro uma coisa serial, digamos assim, entenderam? Robotizada. Mas eu saio de lá, tem uma boutique do lado, na calçada, que vende peças únicas, pessoais, assinadas. Modelos exclusivos, se quiserem. E eu compro um modelo exclusivo também. Mas eu estou dentro dessa antinomia no meu comportamento usual, diário, o mais corriqueiro, se quiserem. E essa antinomia parece que dá os limites da própria situação do homem no mundo de hoje, no mundo contemporâneo. Sim? Não dá tempo para diálogo, dá? Então, querem fazer uma pergunta? Gostaria.